capaz de ver nos outros, senão os vícios que carrega em si mesmo. Neste trecho, Leonel de Moura Brizola, em seu histórico direito de resposta a Roberto Marinho, possivelmente de maneira não intencional no sentido estricto, acaba definindo boa parte da questão da projeção da sombra pessoal em outrem. Ocorre que, apesar de esta ser a faceta mais conhecida do problema, e de fato a que mais iremos trabalhar aqui, não é a única. O assunto, apesar de relativamente simples quanto ao seu entendimento, é extremamente complexo quanto às suas repercussões. Mas antes de começar com a primeira parte desse episódio do Podipcast, o arquétipo da sombra estampada na cara de cada brasileirinho, olá, eu sou o Dip, o analista de detalhes irrelevantes de histórias esquecidas. Junto comigo, como sempre, Deusdete Negarestani, o oráculo do entorno, e ele, o patrão, Elder Maldonado. Deusdete, Elder, a prática de acusar a outrem de alguma prática reprovável ou ilícita, sem ter o menor fundamento para tal e posteriormente ser descoberto como real envolvido em tais práticas. A gente só tem acesso direto às nossas próprias sensações e pensamentos. Então, é comum considerar que outras subjetividades partilhem das mesmas certezas. O ideal seria que o mundo gerasse um atrito e o atrito gerasse uma diferença. E essa diferença possibilitasse você sair do seu próprio universo e saísse do automatismo da projeção dessas certezas. Só que eu considero que existe uma palavra mentalidade, uma psique, que é avessa a isso. Existiria uma mentalidade que ela estaria um passo anterior ao verificar a sua própria vida interna e projetar por certo que outros humanos funcionam do mesmo modo. Eu considero que existem pessoas sem subjetividade. Pessoas que são apenas como se fosse... Já viram banha de porco congelada? São pessoas que, como eu já devo ter falado em outros podcasts, são personalidades diarréticas. Elas apenas expelem palavras, cacuetes, sem que seja derivado do atrito ou mesmo de um contato reflexivo com si mesmo. Cara, eu não estou falando nada muito socrático, muito filosófico, não. Eu estou me referindo a, sei lá, meter a mão no fogo e aprender que aquela porra queima. O mais bonitinho que seja. Considero que tem pessoas que são incapazes disso. Se não houvesse o reflexo natural, meteria a mão no fogo sempre, a culpa seria do fogo e não dela. Darei um exemplo prático que está agitando esse pequeno grupo aqui de maconheiros não usuários, de drogados do próprio neurônio. Precisava de padrinhos para uma situação matrimonial da qual eu irei participar. Peguei apenas casais tradicionais, casais com 20, 15 anos, casais exemplares. Um desses era formado por uma esquerdinha radical, que criticava os bolsominions pela hipocrisia. Esses bolsominions ficam pregando a família, ficam pregando as tradições, o conservadorismo, mas todos eles traem as esposas. Pois bem, quem estava metendo chifre no marido há 2 anos e meio, com um polaco esquerdinha, ativista, a própria esquerdinha. E agora eu perdi um casal. Para meu casamento, terei que colocar o Dip e mais alguma rapariga qualquer que esteja disponível na festa. How
humildade não vai te fazer melhor que ninguém, mas pode pá, diferencia sobre a grande maioria. Eu sei, a vida é foda, né? Pois é. Azar pra quem diz impossível, fé pra quem vai ser possível. Um momento lembrei quando chorei. Como produtor de conteúdo quase em tempo integral, eu tenho que viver me vigiando para não cair nessa armadilha da projeção das sombras. Não que eventualmente eu também não caia, ou o próprio Beze, que produz os conteúdos junto comigo, né? Mas como eu sou o roteirista da maior parte do que é gravado na Galãs, então o cara que tem que tomar mais cuidado com isso sou eu, né? E é uma dificuldade, cara, porque é muito atraente você cair nessa história da projeção das sombras, ainda mais quando você tá lidando diariamente com um assunto em que as pessoas têm sérios problemas emocionais, sérios problemas psicológicos. São pessoas que tiveram um desenvolvimento muito, digamos assim, né, um desenvolvimento muito falho. Isso porque eu estou dizendo as pessoas que atuam na política, nas artes brasileiras, na parte de entretenimento. E são pessoas que, vez ou outra, geram aí algumas polêmicas, que a gente tem que tomar um cuidado para não cair na projeção das sombras. Mas a projeção das sombras também, ela é muitas vezes utilizada como a forma de atacar, né? Não como forma de defesa. Eu vejo muito isso daí, principalmente em pessoas que se levam bastante a sério dentro desse rolê de canais de YouTube, que a pessoa vive de projetar em inimigos imaginários ou não os seus próprios problemas. Eu não vou citar nomes por motivos óbvios, mas no Twitter e dentro do YouTube você vê muito isso. A pessoa que utiliza a projeção das sombras como ataque e não como mecanismo de defesa, e vive de criar intriga e criar tretas que poderiam ser completamente evitadas se a pessoa não tivesse a tendência de utilizar isso como uma muleta vital, né? A muleta vital da pessoa é essa daí. Então, se você pegar grande parte das tretas, principalmente na esquerda, tem muito disso, cara. Tem muito disso. A pessoa que utiliza esse mecanismo para atacar e passar a vida dela inteira retroalimentando o ego a partir desse tipo de conduta. Mas dizíamos que a sombra não é apenas apontar o dedo insistentemente para os erros de outrem, enquanto negamos em nós mesmos tais práticas. Inclusive, assaz comum em recém-introduzidos ao conceito, o erro de ver projeção de sombra em toda e qualquer crítica e acusação. O tempo e a experiência costumam solucionar esses erros e análises, exceto, é claro, nos casos irrecuperáveis. Mas isso é uma constante para quase tudo na vida. E aqui eu gostaria de introduzir uma anomalia cognitiva endêmica na América Latina, com especiais desdobramentos estéticos no recorte brasileiro: a cartada da inveja. Dentro de certos recortes, é quase isonômica a prática de, ao ter algum seu comportamento hediondo criticado, seja publicamente ou em privado, o ato reflexo, seu discurso delirante, comicamente passivo-agressivo e com diversas menções aos verbetes Deus e, é claro, inveja. Elder Deusdedit, o conceito de inveja como parte da sombra coletiva do brasileiro. Um dos argumentos mais vulgares usados na vida social é o da inversão. As estratégias retóricas mais vulgares que tem é a da projeção, né? Nem todo homofóbico, cara, no fundo quer dar o cu, não. Nem todo mundo guarda dentro do armário o contrário daquilo que ele alega. Nem tudo é hipocrisia, nem tudo é projeção. Eu não gosto de raciocínios fáceis que acabam sempre usando esse tipo de tática do
você faz o contrário daquilo que prega, porque não é uma questão retórica, só é uma questão fática. Aí o ônus da prova fica com você, quer dizer, para ter valor que você está falando, você tem que provar que o cara está dando o cu. Então, na discussão, isso não quer dizer nada. O que mais? Ou pior, que o cara tem a vontade não realizada de dar o cu. Está pressupondo um acesso privilegiado à subjetividade de outrem. Eu também não gosto de inversões simples, sabe? Inversões vulgares. Do tipo, não, temos que acabar com a opressão, o totalitarismo, as ideias sistematizadas, temos que... Aí você vai para outra opção, para mera inversão, para fluidez, para falta de parâmetros total. Eu tenho um papinho reacionário mesmo, né? Foda. Fazer o quê? Mas eu não gosto de pensamento vulgar. Azar, meu. Ou azar de quem não é tão sofisticado como a minha degradada pessoa. Sem a cartada da inveja, eu calculo que as redes sociais teriam aproximadamente entre 30% e 40% a menos de publicações. A pressuposição delirante que você está sendo observado e que essa observação é motivada pela inveja é um dos refúgios mais ensandecidos no medíocre. As redes sociais, na verdade, são... Cada perfil é um palanque pro vazio, né? Quando você fala para todos, você está falando para ninguém. Poético. Mas voltando. Como você não tem uma conversa, você tem que gerar amigos imaginários. E gerando amigos imaginários sem referente nenhum, o limite para fazer sentido aquilo que você está fazendo nas redes sociais é infinito. E daí aparece o totem, o referente imaginário da inveja. A guriatura surta, o bookshelf, sei lá, a vontade de parecer liberado sexualmente, ou ao contrário, o preferir esperar. Todas essas performances virtuais, em boa parte, se elas não recebem apenas o like automático, qualquer porém, elas são contabilizadas como produtos da inveja alheia. E eu não sabia, como o Dipo falou aí, que isso era tão comum na América Latina. E você, seja lá quem for, facilmente eu não vi, então se enterrou, inimigo invisível, Judas encolou, perseguido eu já nasci, demorou, apenas por 30 moedas o irmão corrompeu, atire a primeira pedra quem tem rastro meu, cadê meu sorriso, onde tá ré, quem roubou a humanidade é má, e até Jesus chorou, lágrimas, lágrimas, Jesus chorou. A questão da inveja é um outro problema, né? É um problema que eu mesmo viro alvo facilmente quando, por acaso, critico algum grupo específico, recorte social, aí vem o e-mail ou o comentário, não, isso daí é claramente inveja, né? A gente tem invejas, todo mundo vai ter invejas dentro da sua própria vida e tranquilo lidar com isso, desde que você tenha inveja de algo realmente muito específico e especial. Pô, vou ter inveja de quem? Vou ter inveja do Jeff Beck, né? Como é que ele toca guitarra, como é que ele desenvolveu um estilo, como é que ele se desenvolveu profissionalmente e não precisou de muito para que ele fosse considerado o melhor da geração dele, uma geração com, artistas que o mais ruinzinho fez algo de relevante dentro da música pop, né? Então vou ter inveja desse cara. Mas muitas vezes a crítica e a acusação de inveja vem de coisas bizarras. Não, você tem inveja do Eduardo Costa.
Cara, olha só, né? Ele tem muita grana, ter grana dá um conforto na vida de todo mundo, mas eu não tenho inveja do Eduardo Costa, né? Tem muito mais gente pra invejar. E usam esse mecanismo até pra coisas mais aleatórias, assim, não. Você tem inveja de não ter nascido em determinado lugar, não, você tem inveja de não ter parente que nasceu na Europa, né? Tem umas maluquices assim, e não se estabelece como uma norma, mas é muito comum. É muito comum a gente também receber esse tipo de hate, o hate do Arturo Surto, da inveja, mas baseado em coisas completamente aleatórias, abstratas e que não fazem o menor sentido, né? A pessoa não precisa ter inveja de coisas assim. Tem muita coisa no mundo pra invejar e essa não é uma delas, né? Tipo, porra, eu queria estar com o shape do Cristiano Ronaldo, a gente tem a mesma idade, entendeu? Mas não dá, né, cara? A gente sabe das limitações genéticas de cada um, né? E fora que o cara é atleta de ponta. Mas essa é uma inveja que dá pra ter e tem uma motivação até mais especial do que você invejar coisas mais mundanas, né? Invejar, tipo, né, você tá invejando o cara que escreve no Estadão. Amigo, eu já trabalhei em redação, eu não quero passar nem na calçada de um jornal, quanto mais trabalhar lá, né? Então isso aí não é um motor de inveja na minha vida e na vida de muita gente que se deu melhor fora desse rolê aí, né? Acontece que nem sempre a sombra é algo, digamos, negativo ou condenável, ou ao menos não sua parte mais significativa. Também compõe esse aspecto relegado do nosso ego aquelas circunstâncias, situações e características que eventualmente hajam sido reprimidas, primeiro pelos outros, depois por nós mesmos. Isso inclusive ocorre muito frequentemente com questões relacionadas à sexualidade, mas, é claro, não se confinam a elas. Em diversas ocasiões eu pude observar algum aspecto muito interessante vir à tona assim que essa questão foi trabalhada. Deusdete, Elder, personagens do nosso mainstream que se tornariam seres humanos muito melhores caso dessem uma visitada neste calabouço do inconsciente personal. Essa sua questão da sombra aí me fez perguntar uma coisa. Primeiro, se sombra tem alguma coisa a ver com sublimação, e segundo, se existe alguma característica dessa inveja sistêmica ou da sombra que pelo menos seja esteticamente produtivo. Na minha tosquice de não entender nada sobre isso, eu imagino que a raiva, a rejeição, até mesmo o ressentimento acabam sendo motores, a opressão sexual e a ideia de sublimação acabam sendo motores na hidrodinâmica da psique via psicanálise para produzir e dar algo ao mundo, né? Acrescentar algo ao mundo. Mas essa porra de sombra, a projeção, o Arturo Surta, a invejinha das inimigas, ou como é que é? Se você pensar bem, se você pensar bem, boa parte do que você tem de literatura de masculinidade autoafirmativa em crise, homens desonrados, homens da glória, enquanto eles dormem, lute, o guerreiro, papo de o guerreiro levanta sempre e sempre luta enquanto os outros o invejam. Toda essa filosofia que também, antes da internet, estava enraizada no meio-fio, não, porra, no para-choque do caminhoneiro, que o para-choque do caminhoneiro é praticamente um perfil de internet ambulante, né? Uma mensagem pressupondo que os outros estão lendo aquilo e que a presença daquele objeto vai gerar certos sentimentos nos outros, mesmo que uma conversa absurda de mão única. Mas voltando, fora isso, Deep, você localiza se
esse aspecto da sombra, ele é esteticamente producente, socialmente ele produz alguma coisa, ou ele é só um efeito cancerígeno de uma psique sem referência externa? Minha gangue é do centro da city, cria da rua, não vem, mete a mala, foda-se os copos. Viva o trecho, não rouba minha brisa, eu te encho de bala. Tiro nos fake, tiro na cara, o bagulho é o crime, eu te ponho na vala. Só nota de 100, se não atrapalha. 1 quilo de hash, no porta-mala. Pagar de bandido, menino iludido, eu jogo com a 10 e ainda com a faixa. Estilo perfeito. Bom, Deusdete, fazer uma tentativa de responder a tua pergunta sobre, digamos, os benefícios da sombra em primeiro lugar. Se isso teria alguma transcendência estética. A resposta é sim, sim, sem dúvida alguma. Sem fazer uma lista escrita aqui, pensando rapidamente. A lista é praticamente infinita. Mas pensando rapidamente, eu consigo pensar no Lovecraft, que é um ser humano que merecia apanhar com um taco de beisebol todos os dias da vida dele. Embora aí misturasse também uma questão fóbica no sentido puro da palavra, né? O cara, sim, era racista pra caralho, sim, era misógino para caralho, não tem justificativa pra isso, e, ao mesmo tempo, o cara tinha medo, literalmente medo, de mulheres e medo de estrangeiros / pessoas negras. É muito óbvio quando tu lê dados biográficos mais confiáveis sobre ele, que é o tipo do cara que, se visse uma pessoa preta na rua, ele ia correr de volta para dentro de casa, se enfiar num canto escuro e ficar lá em posição fetal durante horas, talvez dias. Por outro lado, esse sujeito completamente neurótico, com outras características que a gente já falou aqui, produziu uma das obras mais geniais em relação a terror, horror, e o cara praticamente foi o inventor do chamado horror cósmico. O cara criou todo um panteão baseado em sonhos e pesadelos, se é que dá pra chamar assim, de pura neurose, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Tô defendendo os churumes da vida do Lovecraft? Não. Muito pelo contrário, só tô falando que a diferença de um Lovecraft, que era um lixo e um gênio, do teu tio, do teu avô, da tua mãe, é que a tua mãe, o teu tio, o teu avô, eles são tão racistas quanto ou mais, porém não são gênios, são só idiotas que não conseguiram transformar nada desse lado sombrio, para usar essa linguagem analítica junguiana, em algo positivo, em algo producente, né? Continuando com a lista de seres humanos deploráveis, indefensáveis, porém que construíram uma obra muito maior do que eles, muito melhor do que eles, né? O nosso amigo Varg Vikernes, sim, o cara do Burzum. É meio complicado tentar explicar o porquê Burzum é maravilhosamente bom, mesmo sendo horrível. Para pessoas que não têm esse gosto adquirido, né? Entra naquela mesma categoria de gosto adquirido de comer o peixe podre lá da Islândia e esse tipo de coisa. Não é um bagulho que tu vá tentar convencer os outros, porque provavelmente é o cara que gosta que tá errado. Porém, é inegável que ele transcendeu dentro daquele estilo do black metal nórdico do começo dos anos 90. Ele transcendeu, ele chegou em lugares muito mais profundos, muito mais obscuros, porque ele é essa pessoa, ele é aquilo que ele
fez durante a carreira musical dele. E por que eu tô falando isso? Bom, quando esse cara ele não estava gravando, ele estava basicamente queimando igreja, matando um cara e se envolvendo em sabe-se lá mais que tipo de coisa que não chegou a vir à tona, né? Então é isso. A obra musical dele não difere substancialmente em conteúdo desses atos dele. Mas isso, quando é plasmado em arte, é algo que é digno de interesse. Enquanto, quando ele está fazendo esse outro tipo de coisa, ele só cai na vala comum de um criminoso nazista, racista e bastante idiotizante, né? Porra, Schopenhauer, que escreveu alguns dos textos mais geniais que eu já li na minha vida, desenvolveu toda uma filosofia baseada no ódio, né? Na insatisfação crônica e diria até num elevado sofrimento metafísico, espiritual, como queira. Isso, na vida do cidadão comum, a gente tá vendo, né? A quantidade de ressentido que não desenvolveu isso de nenhuma forma mais transcendental, e aí é a merda feita. Não foi o caso de Schopenhauer, que, repito, escreveu algumas das coisas mais geniais que eu já li. Outras, eu diria que eu gosto menos. Centenas e centenas e centenas e centenas de páginas buscando um entendimento do mundo, buscando conhecimento nas filosofias orientais, coisa que hoje é fácil achar, na época era bem complicado, e influenciando muitos outros pensadores de diversas áreas posteriormente. Tu pergunta também da questão da sublimação e da sombra, né? Em algum momento esses dois conceitos, embora eles partam de escolas diferentes, né? Nessa altura do campeonato, Jung já tinha rompido com Freud na famosa briga de alemão, enquanto, né, a sublimação é um pensamento clássico da psicanálise freudiana. Mas claro, eles eram o Jung foi colaborador do Freud. Tudo começa com Freud nesse sentido, né? Mas a sublimação é esse ponto de transformação, né? De, digamos, transformar algo de um polo negativo e carregar para um polo positivo, ou seja, transformar isso é um termo muito junguiano, mas transformar meio que o Thanatos em Eros, né? Tu tira aquilo da zona da morte, da destruição, e transforma aquilo em poder criador. Enquanto a sombra é a coisa em si, né? Todo um arcabouço de situações individuais e ou coletivas que vão ficando armazenados nesse saco, e se nada for feito, o saco vai estourar, né? Favela venceu quem foi contra, tá incomodado. Se meu sorriso é tiro, tem vários alvejados. Marcha a bola pra frente, só canque, mano e paz. Várias chuca caliente, na procura do pai. Quer saber o macete? Meu bom fácil demais. Fé, foco no progresso e só vai, só vai. Marcha a bola pra frente, só canque, mano e paz. Várias chuca caliente, na procura do pai. Quer saber o macete? Meu bom fácil demais. É foco no progresso e só vai, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai. Pô, lembrei da Clarice Lispector, né? Personalidade extremamente complexa. Teria muito para falar sobre isso, mas não é o caso aqui. Queria citar só um conto, poderia citar vários outros nesse contexto de plasmar a sombra em alguma coisa artística, por assim dizer, no caso literatura. Aquele conto Felicidade Clandestina, cara,
basicamente ela contando uma história de criança em que ela tem um gozo, digamos, enorme pelo sentimento de revanchismo em cima de uma coleguinha dela, que segundo consta no conto era uma filha da puta. E ela até de maneira meio velada, não tão velada assim, vai lá, puxa um pouco a carta da inveja, né? Eu acho muito interessante esse conto, eu gosto bastante, inclusive. Sobre o Lovecraft, eu queria só recomendar o livro de um argentino, A Disjunção do Ser, do Fabian Ludena Romandini. Não sei pronunciar essa porra. Mas é um livrinho curto que leva a sério a cosmogonia literária do Lovecraft como uma espécie de nova cosmologia do ponto de vista filosófico na tradição ocidental. Eu acho muito interessante. Eu, pessoalmente, sempre tive muita dificuldade. A princípio, eu tive muita dificuldade em ler o Lovecraft, porque as imagens me interessavam, mas o estilo sempre me pareceu muito, mas muito ruim. Afinal, era um cara que escrevia para pulp. Mas depois que você se adapta ao estilo e vai na imagética, na criação de mundos, então o negócio vai longe. Sobre o Burzum. Primeiro que eu sou da tese que todo gosto que vale a pena ele é adquirido. Ninguém... isso aí vai nos levar a outra reflexão. Quando as pessoas são extremamente marcadas pela aquela busca, pela sensação primeva de quando escutou algo, viu algo pela primeira vez com 15 anos, especialmente na nossa cultura de massa, filmes ou música, o cara quer aquela sensação que ele teve quando escutou o Iron Maiden pela primeira vez, quando escutou Joy Division pela primeira vez. Eu lembro a primeira vez que eu escutei, parecia que o mundo abriu um buraco no mundo, algo assim, posso elaborar outras metáforas idiotas aqui. Mas isso não é gosto adquirido. E por isso você tem uma imensa burrice sistêmica nas pessoas marcadas e que não conseguem superar esse gosto juvenil. Essas pessoas foram empoderadas. Eu até falei no Twitter. A gente tem que parar de passar a mão na cabeça do nerd que cada um vê o que quer. O caralho, um homem de 40 anos não pode ficar ligando para desenho novo do He-Man, seriamente. Tem algo errado aí. A pessoa deveria, se ela realmente se importa com algum tipo de expressão estética, artística, ela deveria ter crescido. Dialeticamente, aquilo deveria ter entrado no cabedal dela, não tem como. Assim como eu escuto rock até hoje. Mas a tendência correta, não infantilizante da civilização, deveria ser cada vez mais um maior aprofundamento. Eu não estou falando da pessoa comum, não, porra. Estou falando da pessoa que se coloca como alguém que se importa com arte, se importa com música. A pessoa não deveria ter parado na porra do Guns N' Roses. Não deveria ter parado na caralha do solo Don't Cry. Não tem. A pessoa está aqui. É o que está no campo não da estética, mas está no campo da psicologia. O Beatlemaníaco, que nunca supera isso, tá? Se a cultura pop, que é fanfarrona, picareta, que tem alguma coisa boa, e a cultura pop no sentido amplo, é porque ela abre portas. Os filhos da puta dos Beatles, de 62 a 65, 66, em 3 anos, os caras saíram de uma boy band, emulando os anos 50, para uma banda que já estava tratando com música indiana, música concreta. Mas o fã não. O fã não consegue isso. Mas eu me perdi nessa porra aqui. Mas eu quero dizer, todo gosto ele tem que ser adquirido, ele é cultivo, ele é sofrimento, ele é formação, é uma modificação do indivíduo. Bildung, como fala na porra do alemão.
Então, meu filho, você não vai ficar lendo. Deixa eu ver. Você não vai ler Exildo, Padre Antônio Vieira na manhã. E algumas coisas você não vai escutar, a princípio. Quem é que consegue escutar ópera de boa? Não. O nego não consegue escutar nem funk de boa se ele tiver viciado no negócio de tanana, taca muito, não consegue. Mas, seguinte, bem, apareceu um negociante aqui do LX no meu Zap, já volto. Mas voltando, no caso do Burzum, uma das coisas que eu entendi é que tanto o Burzum como o Nirvana, eles são elaborações de pessoas desprezíveis. Mas o Burzum, ele tem uma vantagem. Eu acho que são figuras sintomáticas de uma época. São figuras que um representa o white trash americano e o outro representa o playboy, produto do estado de bem-estar social nórdico. Mas como eu ia dizendo, ambos já são um bye-bye pro rock. No sentido que o Nirvana já é talvez a primeira geração, já faz parte da primeira geração, junto com o Stone Roses, né, lá na Inglaterra, cuja toda a estruturação musical não vem de influências extra-rock. O Nirvana basicamente é o Sex Pistols misturado com Sabá, com gosto pop. Então é quando o estilo já tinha entrado em plena redundância. Já não tinha mais o que trazer. Já deixou de ter aquilo que eu falei da fanfarronice pop, de pegar influências, misturar. Não, isso acabou. O rock já era a influência básica do Nirvana. Tá? Já era, como eu falei, uma redundância. O Burzum, ele junto com o death metal da época, pega elementos do rock, mas tira e nega a coluna vertebral do rock, que é o blues. Ao ponto de o Burzum, aí o Deep me corrija, por favor, mas o Burzum também inventou o ambient black metal, que é a negação absoluta do rock, do modelo baixo, guitarra, bateria, e do blues, já a negação daquilo. Então, enquanto um se mata por não saber o que fazer nessa redundância, eu sou alternativo ou sou comercial? Eu sou rico, mas eu tenho que ser truzão. Tá? O Vark já apontou para isso. Primeiro, do ponto de vista sonoro, foda-se as raízes do rock, foda-se esse negócio de rock. A gente faz heavy metal que não é rock. E a gente nega tanto isso que a gente vai fazer musiquinha de churrascaria de tecladinho sombrio. E ele foi fazer, já apontando para o futuro, o único espaço de rebeldia legítima que sobrou. Que foi fazer política, no caso dele, virou terrorista, virou ideólogo da direita, antecipando o que são os roqueiros atuais. Infelizmente eu tenho que falar que as grandes bandas atuais de rock é coisa como MBL, o Terça Livre, o Jones lá dos comunistas. Essa rebelião foi para a prática política, deixou de ser estética. Não existe mais uma camada como nos anos 60, na qual você tinha a política e tinha uma transcendência estética, como por exemplo foi o Flower Power, foi o movimento hippie e foi os anos 60 na música. Essa camada estética ela está completamente vendida ao capitalismo e você não precisa mais disso. Você abre um canal de YouTube, a gente fala com o roqueiro aqui do momento, o Helder. O Helder faz mais sucesso. Ele e o Bezzy, o Bonovox e o The Edge, o Keith Richards e o Mick Jagger do YouTube de esquerda, são mais viáveis que qualquer banda de rock hoje em dia. Porque hoje em dia a internet permite uma intervenção, entre aspas, direta, mas sem necessidade de uma camada estética. Que viagem do caralho é essa, hein? Mas para além, e aí se eu começasse a viajar com esse negócio de Nirvana, Burzum, o negócio ia longe, tá? Mas para mim o Varg
aponta para o grupo vitorioso atual e o Kurt aponta para o grupo derrotado. Não é à toa que, como diria Nelson Piquet, quem é melhor, Senna ou você? E o Nelson Piquet fala, bem, eu tô vivo, né? É uma coisa, vale. O Varg tá vivo, antecipou em 30, 40 anos o que de pior tem na política do mundo, e o Kurt virou o corno da Courtney milionária. E pessoalmente, eu não sou muito fã do Burzum, mas adoro várias bandas influenciadas pelo Burzum. Eu gosto mais do... Então é como se fosse um cara que gosta mais do Nickelback do que do Nirvana, pra vocês entenderem. Eu gosto dos Nickelback, que o Burzum fundou. Primeiro eu tenho que dizer que eu já estou bastante arrependido de ter mencionado o Burzum, principalmente de maneira semi-elogiosa, e esse assunto ter seguido tanto. Mas eu não vou parar por aqui, a gente tem que seguir um pouco mais sobre esse assunto. Em relação àquilo que o Desdet estava falando, da negação de um padrão estético sonoro, principalmente no que tange aos instrumentos do arranjo e ao ambient black metal, né? Cara, sim, provavelmente a primeira vez que esse conceito de ambient black metal ocorre em uma gravação é no Philosophen, né, do Burzum, de 96. E, claro, depois o Varg ele vai gravando discos cada vez mais atmosféricos, né? Até por estar na cadeia em boa parte da carreira dele. Então, sim, o sistema prisional norueguês é bastante diferente do sistema sul-americano e te dá a possibilidade, de alguma forma, de gravar alguma coisa. Te dava naquela época, né? Hoje eu não sei como é que funciona. Então, além dessa circunstância, da força da circunstância, e no final das contas, deixa eu tomar meu café aqui, os últimos discos dele já não terem mais absolutamente nada a ver com guitarra, bateria, que tinha lá no começo, e foi tendo uma transição e depois a mudança total, já é outra coisa, né? O cara já toca outro estilo, outro gênero. A única coisa, assim, que ele manteve, e por que esse personagem é importante, né, repetindo, na nossa narrativa, porque a gente está falando de um cara que é um ser humano deplorável, mas que conseguiu plasmar essa sombra dele, que é muito forte, em algo artisticamente muito relevante. E o fato de eu achar bom, esteticamente falando, não é relevante nessa história, porque realmente pode gostar ou não gostar. Entretanto, o troço, inclusive, ajudou a criar todo um contexto de turismo para Noruega. Cara, hoje o black metal é pop, né, cara? Pode não ter tanta gente escutando, mas todo mundo praticamente que tem algum traquejo nas redes sociais, internet, o que seja, sabe do que se trata, né? E conhece, pelo menos anedoticamente, a história do cara que queimava igreja e matou o outro cara. Bom, mas isso aí que o Deusdet falava de negar esse blues, o rock, e não é só isso. É isso também, mas não é só isso. Ele menciona a questão do death metal na época. Claro, tinha principalmente o death metal norte-americano, né? Mais nos Estados Unidos, um pouquinho no Canadá. E tinha uma certa cena death metal na Suécia, que é o país vizinho e rival, como costuma acontecer, né? E, cara, os discos de bandas de black metal dessa época tem uma parada muito juvenil, assim, que é... Inclusive na contracapa
ter foto do principal produtor da época, esqueci o nome dele agora e também não vou ir procurar. Mas o principal produtor de death metal dos Estados Unidos na época tinha foto do cara com um X na frente, tá ligado? Era treta pela treta, sabe? É meio o lance do antagonismo gratuito, né? Uma negação a produções melhores e sempre buscando essa dissolução, assim, de todo um contexto estético, transformando em outra coisa. Então é bem conhecido, assim, até a história acho que é do primeiro disco, né, do Burzum, ou do ASCII, não me lembro agora, que ele chega no estúdio e pede pro cara, a gente tá falando de uma outra época, né, a gente tá ainda falando da época do analógico, da transição ali do analógico pro digital, que ele pede pro cara tudo que o cara tinha de pior no estúdio, pior microfone, pior amplificador, pior tudo, porque ele queria soar mal, ele queria soar horrível, ele queria soar hediondo. E porra, cara, ele conseguiu chegar num nível de sonoridade horrorosa, que não é fácil. Não é um ruim comum, não é um ruim vulgar, é aí que eu quero chegar. É um ruim de uma alma ruim, né? É um ruim de um cara que era ruim. E aí é que tá o valor, né, de plasmar a sombra. Claro, eu daria um tiro na cara do Varg, mas a questão aqui não é essa. Bom, se tiver alguém aí mais jovem, mais moderno, perguntando, caralho, mano, que é Ambient Black Metal, também é conhecido como Dungeon Synth ou Black Gaze, né? São termos um pouco mais modernos, né? Não tão modernos, mas mais modernos para isso. E, cara, depois tem eu nem diria tão pós-Burzum, mas contemporâneo ao Burzum, que é o lance do Dissection, né? Um maluco também que ficou preso por crime desprezível, entrou no rolê do Anticosmos, vou deixar link para Anticosmos, e depois que foi solto, depois de vários anos preso, acabou causando a própria morte por suicídio em alguma coisa que possivelmente tenha sido um ritual anticósmico. É isso. É a negação total de tudo que está aí, não é mesmo? Quanto a pessoa fincar uma bandeira lá no passado dela, é porque ela não quer mesmo romper com aquele padrão de comportamento e tem uma dificuldade séria em perceber que as coisas acabam, chegam ao fim, perdem importância, perdem o interesse público. Eu lembro que quando eu conheci o Deusdet, a gente estava no grupo da Bis, no Facebook ainda. Eu ainda entrei nesse grupo quando era no Orkut, cara, pra você ter uma ideia como faz tempo essa história. Então faz uns 10 anos que a gente se conhece de internet, né? E depois a gente se encontrou aí umas vezes, mas já faz uns 10 anos que a gente se conhece de internet mesmo. E naquela história, né, naquele grupo, naquele recorte ali, a gente já dava para perceber pessoas que tinham essa dificuldade de romper com padrões do passado e de entender o porquê que a história continua a evoluir, apesar de você não querer. E aí você encontrava o quê? Encontrava o cara que tinha a manha de projetar no funk
no pagode, no sertanejo e outros estilos mais populares para o momento, a derrocada do rock. Não, a culpa do rock não ter mais espaço é porque o sertanejo tem muita grana do agro, é porque o funk é financiado pelo crime organizado e outras desculpas e definições e justificativas. Não que eventualmente não possa ter grana do agro no sertanejo, e tem mesmo, mas a questão é a seguinte, né? Os caras não perceberam, assim como o Deusdedit falou, que chega um momento em que aquele estilo só está apontando para o passado e não tem mais o que desenvolver a partir dali. É o caso desse rock mais tradicional, do punk, do punk grunge, do Nirvana, do hard rock grunge, do Pearl Jam, do heavy metal grunge, do Soundgarden, né? Aquilo ali soa e tem uma aparência de fim de feira. Eu até gosto de umas bandas, mas é muito fim de feira, né? Uns caras ali gravando disco com seringa pendurada no braço, se matando com 27 anos e cheirando toda a cocaína do mundo, não tomando banho, que a falta de banho é que une o grunge, de verdade, né? A falta de banho e uma seringa pendurada no braço é que une o grunge, muito mais do que uma definição sonora. E aquilo ali tem muita pinta de fim de feira, e muita gente continuou calcado naquele fim de feira. Não, olha só, o grunge foi o último suspiro, mas também depois do grunge, a grana jogada dentro da indústria da música não deixou mais o rock prosperar. Não, cara, não projeta o fracasso do rock a partir dessa definição. Acabou porque chegou ao fim. Dá para ver que a partir dali você opera basicamente olhando no retrovisor. O Black Keys, que foi uma das bandas que teve algum sucesso dos 2000 para cá, é simplesmente uma reciclagem de blues rock para fazer trilha sonora de comercial de TV, para fazer trilhazinha de série. Não serve para mais nada. Tanto que todo mundo pagou um pau na época que surgiu. E cadê que alguém fala desse Black Keys hoje em dia? Não fala porque não serve para nada, cara. Só serve para retroalimentar esse fetiche de ver um estilo que você gosta, uma escola de cultura que você gosta, ter um último suspiro, mas não serve, cara, não serve, né? Não serve para nada, porque eles já viram um apontamento também para o passado e uma reciclagem de coisas que já deram, né? Já saturaram. E aí, dentro desse grupo, o e eu e outros caras que acabaram sendo até expulsos do grupo por causar demais, a gente tumultuava muito ali. A gente entrava no grupo, estilo os comunistas de Twitter fazem com os jornalistas liberais hoje, né? A gente fazia isso com os jornalistas da Bis, jornalistas que tinham o saudosismo do rock e que eram, entre aspas, os liberais do estilo musical, da música, e nós éramos ali os caras, os comunistinhas lá do Twitter, né? Os comunistinhos do Twitter, tirando uma onda, e a gente tirava uma onda com eles, porque o palco agora podia ser mais democrático de qualquer um, né? Você não precisava ter escrito na Bis para ter o palco também. E muita gente ficava incomodada ao ver que aquela definição que eles davam para a música, que aquela projeção pelo derrotismo do rock e de outros estilos, estava completamente equivocada, né? Completamente equivocada, e faltava a autocrítica do próprio fã, do próprio escritor do assunto, que não entendeu que o tempo dele e da banda dele passou, e isso vale para qualquer coisa, né? Vale para o PSDB morrendo em vida, vale para muita coisa que se aplica a outras áreas também. Mas acho que dá para a gente usar o exemplo do rock, porque é um exemplo que qualquer um pode entender, qualquer um pode discordar de mim ou pode concordar comigo, mas não pode negar o fato de que morreu e não é culpa do sertanejo, até porque não morreu só no Brasil. E isso já foi melhor explicado até pelo Fukuyama nos anos 90, com um papo de fim da história, onde a esquerda e a direita, para conseguir operar a burocracia política, tinha que se render ao liberalismo, ao neoliberalismo e econômico, né?
E porque se não fosse assim, não teria como prosperar enquanto governo. Temos exemplos muito claros disso aqui na América Latina mesmo. Todos os grandes governos da Revolução Rosa dos anos 2000, 2010 ali, tinham esse perfil, apesar de serem originalmente de esquerda. E não adianta agora chegar e projetar culpa também no fim da história, no fim das esquerdas e no fim de uma esquerda mais revolucionária, projetar culpa nos outros, né? Não tem, a culpa é nossa, a culpa é de quem compôs para conciliar, e agora vai ter que reconhecer seus próprios erros e não projetar toda hora, a todo momento projetar a culpa na CIA, na direita, nos Estados Unidos, porque sem tentar compreender os próprios erros, cara, vai ficar patinando em falso pro resto da vida e vai dar ainda mais chance do Fukuyama provar que estava certo. Fora, Helder, a ingenuidade em achar que o rock é o alecrim dourado que nasceu organicamente da vontade do povo, e não que até mesmo a ideia de classic rock, revistas de rock e toda uma indústria ligada a isso, não tem interesse capitalista no meio. Em 6 meses, até o punk rock estava bem absorvido, como qualquer jumento sabe. Você começou com a ideia, por exemplo, de classic rock? Essa instituição do tiozão da Harley, sabe como? A partir da reedição de LPs dos anos 60, no final dos anos 70 e 80. Você quer reposicionar o catálogo dos Beatles todinho, o catálogo dos Stones. Rapaz, esses caras já são clássicos do rock. E tinha banda dessas que não tinha nem acabado. Tinha banda dessas que tinha acabado, tinha menos de 10 anos. Mas inventaram o clássico. Então, meu irmão, vamos relativizar muitas coisas. A diferença que existia entre eu com 15 anos e os Beatles é a mesma que existe hoje em dia entre um menino de 15 que escuta K-pop, Olivia Rodrigo, ou daqui a pouco DJ Sofia. Quem dera, né, os meninos estivessem escutando isso. E Los Hermanos e... deixa eu ver. Aqueles caras lá, como é que é o nome dele? Os caras que salvaram o rock pela última vez, os Strokes. Né? A banda que ia salvar o rock tinha como vocalista o filho de um grande Midas da moda. Tá certo. Bem orgânico mesmo essa história aí. Acredita quem quer. E quando eu vejo essas críticas, não, olha só, a música hoje, ela se rendeu a questões comerciais. Porra, mano. O rock sempre foi comercial. Rock é música de garçonete, de caminhoneiro, de pedreiro nos Estados Unidos. É o Amado Batista, velho. É o Amado Batista lá. É o Zezé de Camargo lá. Eu sei que tem country music também. Mas o rock é isso, opera nessa sintonia. Não é música de nicho. Tirando uma outra banda, não é música de nicho. Mas também tem a ver com a falta de conhecimento do passado, né? Não, agora é comercial, tudo agora é comercial, tem que vender. Agora é muito mais fácil você perceber isso, porque você tem rede social, você tem outros canais para vender.
Agora imagina a dificuldade para vender nos anos 60, que não dava para fazer turnê internacional, o cara não podia pegar um teco-teco para voar para todo lugar do mundo, para fazer show no Maracanã, para fazer show no Parque São Jorge, era difícil, para fazer show no Estádio do Santos em 1969, não dá, né? Não dava. Você tinha que contar com tocar música em rádio e vender disco. Eram os canais que tinha. Vender pôster, vender revista, vender filme dos Beatles. Mas hoje não. Hoje uma banda da Coreia do Sul pode simplesmente ganhar mais grana que o Paul McCartney ganhou a vida inteira dele em 3 anos, porque você tem inúmeros canais e formas de explorar, né, essa imagem do artista. E também o fim do rock não pode ter só uma projeção em outros estilos, como Culpados, porque o fim de um estilo musical, de um estilo cinematográfico, até de um estilo literário, ele também tem a ver com as mudanças necessárias exigidas pelo mercado capitalista, cara. Então, se você quer ficar bravo com alguém, você fica bravo com o capitalismo. Você não vai ficar bravo com o Gustavo Lima, não vai ficar bravo com o Bruno Marrone, vai ficar bravo com o Nego do Borel, vai ficar bravo com o capitalismo, que precisa de novidade a todo momento para consumo rápido e descartar aquela pessoa logo em seguida, o artista logo em seguida. Você pega o melhor exemplo que existe, cara, para analisar isso daí é a Netflix. A Netflix lança série toda semana, uma ou mais. Ninguém nem assiste, algumas são canceladas antes do fim, mas você precisa ter esse produto para atender a necessidade de renovação e atualização do público. E com a música não seria diferente. E não é. Então a culpa é do próprio capitalismo, que exige renovação com uma frequência absurda. E também porque as coisas mudam, claro. Mas mais do que isso, quando você chega num determinado momento ali com os empresários de gravadora sentados em volta de uma mesa, eles devem ter pensado ali nos anos 2000, olha, a gente tentou esses Strokes aqui, não foi muito mais que 2 discos. O New Metal, quando os caras viram adulto, eles largam essas bosta de banda, tipo Crazy Town, Linkin Park não é tão ruim, mas Limp Bizkit, né? O Linkin Park ainda dentro desse rolê nem é a pior coisa que existiu. Os caras ficam velhos, não ouvem mais Limp Bizkit, né? Porque tem que cortar o elo com esse lixo cultural da adolescência. Então a gente precisa pensar algo novo para esse público que amadureceu e para o público que vem a seguir. E isso daí é o fim da história musical também. O fim da história musical, música como commodity, o que sempre foi, mas que com a urgência de inovação das redes sociais, das plataformas de streaming, faz com que também os estilos acabem muito mais rápido, e a culpa não é minha, não é sua, não é do Gustavo Lima, não é de quem escreve contra, porque tem até aqueles caras que falam, não, vocês escrevem contra aí, vocês se posicionam contra, por isso que não tem mais espaço. Não, cara, ninguém quer. É o fato de ninguém usar mais M2000 também. O pessoal não usa mais tênis M2000. Usa o tênis do Kanye West da Adidas, porque é mais cool hoje em dia. É o que vende, né? É o que faz mais sucesso hoje. Mas o M2000 também foi criado para fazer sucesso e fazer muita grana para a indústria calçadista.